A gente está fazendo uma série de lives aqui pelo Sucessão Legal. Eu sou José Rubens Hernandes, responsável pelo conteúdo programático do Sucessão Legal. E hoje o nosso convidado é o Vinícius Correia. O Vinícius Correia, ele é empresário da área de serviços financeiros, ele tem mestrado em planejamento pela Universidade de Tours, da França, tem MBA em projetos pela Estácio e é graduado pela Faculdade de Lausanne, nos Estados Unidos. Ele atua há mais de 10 anos em cargos de gestão em empresas familiares, trazendo para a gente exemplos de sucesso, como o caso do Hotel Fazan, da família Fazan, e também da Universidade Estácio, que era uma entidade familiar que fez aí um IPO, né, uma abertura de capital. E o Vinícius, ele está com a gente hoje para trazer um tema bem interessante, né? Meu sócio morreu, como é que fica a situação? Né? A gente assusta com isso, ainda mais em épocas de pandemia. Mas lembrando vocês, antes da gente começar efetivamente a nossa conversa com o Vinícius, a gente vai ter na semana amanhã, com o Jorge Campos, ele vai estar conversando com a gente sobre programando-se para investir e morar em Portugal, a porta de entrada da Europa. Ele está assessorando famílias, pessoas a investir em Portugal, está tendo uma jornada muito bacana lá, e ele vai trazer essa experiência para a gente. Na semana que vem, a gente vai conversar no dia 8 com o Luiz Augusto Cirelli, da Village Marcas e Patentes, sobre a marca como item que necessita ser protegido no negócio. Muita gente não dá bola para isso, quando percebe a marca rodou, recebe uma notificação, tem que parar de utilizar, tem que pensar em outra marca. E no dia seguinte, no dia 9 de julho, que não vai ser feriado mais aqui no estado de São Paulo, né, o feriado foi antecipado, nós vamos conversar com Ariovaldo Botelho, do Centro CAT. Ele vai falar sobre a importância dos controles na gestão das empresas. Então não percam que a gente está toda semana aí com bastante assunto para trazer para vocês. E quem não conseguir assistir ao vivo as nossas transmissões, a gente vai conseguir, a gente está deixando elas gravadas aqui no IGTV. É só dar uma olhadinha no nosso contexto aqui do Instagram, os vídeos estão ali, clicar, assistir na hora que quiser, e se puder, a gente pede para compartilhar com quem precisa desse tipo de informação, ou das informações que a gente tem aqui. Mas vamos lá, acho que o pessoal está ansioso aí pela conversa, principalmente pelo conteúdo que o Vinícius vai compartilhar com a gente. Obrigado, Vinícius, por estar com a gente. E vamos começar, então, com esse tema interessantíssimo, né, que muita gente não pensa, né, que o contrato de sociedade, ele é um contrato de casamento, na verdade, entre os sócios, né? E as pessoas, quando estão celebrando o casamento, elas não estão pensando nos problemas, na morte, no divórcio, nas disputas que ocorrerão durante a vida daquela sociedade, não é verdade? E quando acontece um evento desse, como é o caso hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre a morte, as pessoas ficam assustadas. Fala um pouco aí desse tema, como é que a gente vai abordar ele, Vinícius? Não, bacana, obrigado aí pela introdução. Para quem tá chegando no canal do José agora também, José não só tem essa série de lives que está bem bacana, tem acompanhado algumas, mas tem um curso muito bom sobre sucessão também. Eu cheguei a dar uma olhada no curso, então para quem é corretor, para quem trabalha nesse setor como eu, de financial service, ele é muito bacana, porque é uma visão do advogado, justamente trazendo para a gente argumentos que podem potencializar o nosso negócio. E para você que é empresário, tá aqui, também é um curso legal, porque você garante que o seu patrimônio tem futuro, que é até o mote do meu canal. Mas esse tema, quando eu estava conversando com o José, ele é bacana de ser controlado, porque a alusão para o casamento, para mim, é a melhor alusão que tem. Você está ali no altar, a maioria aqui acredita que já tenha passado por essa sensação, uns de maneira mais traumática, outros menos, outros estão aí firme e forte como eu, mantendo o matrimônio. Mas diferente de um matrimônio, em que você pode levar pela vida toda, e aí realmente a morte vai ser o que vai separar, a sociedade ela tem também uma série de riscos no meio do caminho. Hoje a gente vai falar sobre um deles, que é a saída em detrimento de um fortuito de morte. E a morte, meus amigos, se a gente fosse falar o seguinte, eu costumo brincar com alguns clientes meus, que se eu chegasse na empresa dele e falasse assim, olha, a tua empresa vai ser invadida amanhã, vai ter um monte, fiquei sabendo com a milícia aqui da região, um monte de traficante vai invadir e vai levar tudo que vocês têm. Eu tenho certeza que aquele empresário ia fazer de tudo para dobrar a segurança, botar sistema de alarme, para proteger o patrimônio dele. Só que com a questão da morte, eu não tenho como dizer que o problema vai acontecer amanhã. Mas eu tenho como garantir que um dia esse problema vai acontecer. Não tem como fugir. Então, por que não se planejar para um problema que ele é natural e que ele vai acontecer? E aí, o nosso bate-papo de hoje
né, o José sempre trazendo a questão mais jurídica e legal, e eu contrapondo com a parte financeira, assim, os artifícios, as ferramentas de sucessão, como eu gosto de chamar, é a gente conversar um pouco sobre quais são os impactos. E aí eu quero devolver a bola para o José e falar o seguinte, José, quando a gente está numa sociedade limitada, o que acontece se não houver um planejamento sucessório? Essa é uma pergunta bem interessante. Muita gente vai no computador e o contador faz o Ctrl+C, Ctrl+V na linha de produção dele de abertura de empresas, né, É isso aí. nas fábricas ali de contrato social. Então ele pega um contrato de modelo e faz para todo mundo. E normalmente o contador não usa as SAs, porque ele já tem um preconceito em relação às SAs, porque elas são caras, né, manutenção, publicação de atos anuais, custa da ordem de 15, 20 mil reais por ano. Isso já traz assim, uma certa assusta, né? E a gente costuma dizer a SA é uma Ferrari. Se eu comprar uma Ferrari pensando no IPVA, no seguro, no consumo dela, eu não vou comprar, né? Então, eu não vou deixar a SA de lado. As limitadas são, assim, preponderantemente as empresas brasileiras. Mas são sociedades contratuais e são sociedades de pessoas. Sendo contratuais, os contratos existem enquanto as pessoas estão vivas. Quando elas morrem, o vínculo contratual se desfaz. Então, aquela sociedade que tinha como sócio João e o José veio a falecer, quando o José falece, não há mais sociedade entre João e José. E não há automaticamente uma sociedade entre João e os herdeiros de José. O que existe é a possibilidade de apuração de haveres da participação do José e pode acontecer o ingresso dos herdeiros de José na sociedade. Só que a gente tem que conjugar dois fatores, duas vontades. Os sócios remanescentes têm que autorizar o ingresso dos herdeiros do sócio falecido. E os herdeiros do sócio falecido têm que ter o desejo de ingressar na sociedade. Olha que coisa complicada. Sim, que a gente vê que muitos filhos, muitos herdeiros não seguem mais os caminhos de seus pais. Então tem que ter esse desejo também animado que a pessoa vai assinar um documento e vai se tornar sócio. Então, quando morre a pessoa numa limitada, o vínculo está desfeito. O que tem ali de direito é a apuração de haveres. E aí é que está o problema. Na parte jurídica, eu preciso de um contrato bem desenhado, bem estruturado, de cláusulas prevendo a maneira correta de apurar os haveres. Se eu não tiver isso bem delineado, alguém pode ir lá e me passar a perna. E tem um problema também, né, Vinícius? No Brasil, a gente trabalha com uma informalidade gigantesca. A contabilidade ela não é feita como um sistema de controle gerencial. Então, a gente recomenda que as empresas passem a olhar esses controles como controles efetivos, eles são necessários e que eles precisam estar o mais próximo possível da realidade. Quanto mais distante. Antes da gente até falar, né, só te cortando um pouquinho, antes de até te falar desse ponto, que eu acho que é um ponto crucial até do nosso bate-papo hoje, como é feita essa apuração de haveres, porque muitas empresas elas começam, eu já peguei alguns clientes nesse modelo em que o patriarca ali que fundou a empresa, sei lá quantos anos atrás, tem mais de um filho, às vezes mais de um casamento, e tem um dos filhos, não necessariamente o primogênito, que está assumindo a empresa, que está caminhando com a empresa toda. E ele acha que, por ser herdeiro, não precisa de planejamento sucessório, que ele vai herdar aquilo direto. E ele esquece que ele tem que pagar. E aí eu queria trazer um primeiro risco, né, algo para a gente ponderar para os empresários que estão aqui nos assistindo, que é o seguinte, assim como a morte a gente não tem como prever o momento que ela vai acontecer, no espaço-tempo, a gente também não consegue prever o momento econômico que vai acontecer. Eu tive um cliente que, infelizmente, no início desse ano, para quem é mais próximo conhece esse caso, já falei dele algumas vezes, ele veio a falecer e, no momento que ele faleceu, instaurou-se uma pandemia. E aí o caixa da empresa foi lá para baixo. E sem caixa não se paga haveres. E se não houver um acordo entre os sócios, a empresa, e aí eu quero passar para você de novo, ela pode ser fechada se não houver um acordo ali. Quais são os impactos se os herdeiros não quiserem entrar ou se os sócios remanescentes não quiserem receber esse herdeiro? Quando acontece isso, há um racha, né? Então, aqueles sócios que estão na empresa, eles vão ficar com o remanescente da empresa, juridicamente vai haver uma redução do capital e vai haver o pagamento ou apuração e possível pagamento dos haveres para os herdeiros.
Nós tivemos um caso aqui de uma empresa, uma usina, que era em formato de limitada, e a gente sempre recomendou que esse tipo de negócio tem que ser preponderantemente por SA, porque é um negócio em que o capital prepondera, não são as pessoas, mas fizeram em formato de limitada e o sócio morreu. Eram 3 sócios, cada um detendo 1/3. Um sócio morreu, o filho dele nos procurou, ele queria entrar na empresa e não era possível, não consegue entrar, porque é uma sociedade contratual. Então a gente partiu para a apuração de haveres. E aí, na apuração de haveres, vai fazer uma avaliação. Como, no exemplo, é uma usina, a gente tem um patrimônio, a gente tem um acervo gigantesco, uma fábrica, né? Então vai ser feita uma avaliação patrimonial. Mas tem um problema, quando as empresas não têm patrimônio, quando elas são prestadoras de serviço, a gente tem que prever no contrato um método adequado de apuração de haveres, que é o método do fluxo de caixa descontado. Eu vou considerar um período de faturamento de 3 a 5 anos passados e projeto eles para frente. Agora, o que é interessante é que eu vou devolver para você a pergunta. Porque se eu apuro haveres, apuro um patrimônio da sociedade, avalio a preço de mercado, né? A data da morte, quando o sócio morreu. E vou verificar quanto aquele negócio valia a partir do patrimônio. Ou eu avalio a partir do fluxo de caixa, ou encontro um número. Como é que eu faço para proteger um número, Vinícius? Como é que eu vou lá no mercado financeiro e encontrar um produto que fala, ó, ajuste isso aqui, você protege totalmente ou parcialmente? Como é que a gente faz isso? Eu vou te falar que isso é mais simples do que a pergunta que você demorou para formular. Porque no momento que a gente está casando, você tem ali por iniciativa do tabelião a pergunta: comunhão total de bens? Vai ser comunhão parcial de bens? Nós deveríamos fazer isso no momento da fundação da nossa empresa. Falar, tá bom, e se a gente se separar? Como é que vai ser? Uma das modelos mais simples e que qualquer um aqui presente na live consegue fazer amanhã com seu contador, com seu advogado, né, com quem quer que seja, é definir, fazer uma releitura do contrato social. Dentro desse contrato social, eles vão incluir essa cláusula, vão refazer as cláusulas de sucessão, e aí depois você pode até explicar alguma coisa um pouco melhor. E ali dentro, eles podem contratar um produto financeiro. Vou dar um exemplo aqui mais simples, que é a minha área de expertise, que é um seguro. Quando você faz esse fluxo de caixa descontado, normalmente, o que eu recomendo são pelo menos 5 anos, você contrata uma pólice, e aí, meus amigos, tem uma série de pré-requisitos que essa pólice precisa atender a fim de que ela seja incluída no contrato social, a fim de que ela possa constar com um número junto ao contrato social. Uma vez que os 3 sócios estão em comum acordo e definem aquele valor, eles definirão também o tempo que aquele valor vigorará. Então, por exemplo, vamos supor que essa empresa está valendo, essa usina está valendo 10 milhões de reais. Um preço baixo aqui para facilitar a nossa conta, e são 2 sócios. Contrata-se, então, uma pólice, por exemplo, de 5 milhões para cada sócio, coloca-se isso em contrato social, define-se que o pagamento do benefício na virtude de morte servirá para remunerar as cotas dos herdeiros, a fim de que esses não façam parte do quadro societário. Só que é importante, e a maioria dos corretores, quando vão dar essa dica do contrato social, ou a maioria dos advogados, por uma questão financeira, não é a área deles, esquecem de prever, é que é necessário colocar também, para dar legitimidade, um período e dizer que aquele valor precisa ser corrigido anualmente. E aí, um ano depois, refaz esse cálculo e avalia-se se teve um ganho de capital ou não teve. Se você tem esse registro no teu contrato social ano após ano, não tem muito debate na hora que vai acontecer, porque o cálculo dos haveres já foi bem definido, existe um valor disponível, vamos supor, de 5 milhões, em que o caixa da empresa não foi desonerado para isso, porque o valor é muito pequeno de contribuição, e está definido. Os sócios todos vivos em acordo chegaram lá. Não tem como entrar um herdeiro que não conhece do negócio e falar que estava errado. Então, assim, você mitiga demais. Agora, tem um aspecto que todo mundo tem um preconceito também com relação ao seguro, que é a questão da idade, né? E aí eu vou ter uma outra pergunta para você. Vamos trazer o cenário. Eu tenho uma sociedade que tem os sócios fundadores, já tem os seus filhos, a segunda geração está entrando, e está provavelmente preparando a terceira geração. Então, tem pessoas lá na faixa de 50, 60 ou mais anos de idade, uma turma ali de 25, 30 anos e um pessoal mais jovem. Uhum.
O pessoal mais velho vai dizer, mas se a gente contratar um seguro, vai ser muito caro. Eu já estou com X anos, eu estou com 55, 60, 65 anos, isso vai ficar muito caro. E pelo que a gente sabe, não é bem assim esse produto. Parece que há uma forma de você equalizar as idades, né? Fazer com que a apólice tenha um valor mais ponderado no contexto, porque vai proteger a sociedade, não é isso, Vinícius? Isso. Aí você tem duas formas de caminhar. Quando você quer ponderar e colocar esse seguro de uma forma mais equânime, os valores ali, pode-se optar por caminhar dentro de um seguro coletivo. Contrata-se uma pólice para fazer o que a gente chama de vida em grupo. E aí o risco não é mais individual. Esse risco ele é um risco que é dividido entre todos os funcionários. Eu não costumo indicar esse tipo de seguro para sucessão, porque todo seguro de vida em grupo, ele é um seguro que ele é temporário. E ele precisa ser revisto de 2 a no máximo 3 em 3 anos. A Itaipu Binacional, por exemplo, ela tem um contrato de seguro de vida em grupo, de 2 em 2 anos ele é renovado. E qual o problema disso? Para uma empresa que tem 10 funcionários, 3 sócios, vai chegar um momento em que esse seguro não vai mais ser renovado. Que nenhuma seguradora vai ter interesse de ficar com 3 vidas de 70 anos. Por isso é importante você caminhar num seguro de vida individual, onde você tem o seu risco comprado. Uma vez que você tem o seguro individual, esse contrato ele passa a ser unilateral, então a seguradora perde o direito de cancelar aquele contrato. Existe em algumas seguradoras aqui no Brasil uma cláusula chamada de incontestabilidade, onde passado um período de não contestação, que vai de 2 a 5 anos, e aí se você tem um bom corretor, um bom financial advisor, ele consegue trazer esse prazo para 2 anos, onde você tem a garantia. E em relação a valores, eu já peguei vários casos, normalmente pessoas mais velhas têm mais interesse em relação à sucessão, né? Até pelo tempo de vida, mesmo pela experiência. Eles falam, poxa, mas eu vou contratar um seguro de 1 milhão em que eu vou pagar, por exemplo, 60 mil por ano, vamos supor, uma pólice de 10 anos. Ou então eu vou pagar 120 mil por ano. Isso é muito caro. Aí eu devolvo a pergunta, eu falei, quanto que vale 1 milhão? Aí, é sempre uma pergunta meio retórica, 1 milhão vale 1 milhão. Só que eu estou te vendendo 1 milhão por 120 mil reais nesse ano, por 60 mil reais esse ano, no seu fluxo de caixa. Sabe por quê? Se você está achando 120 mil reais muito caro esse ano, ou você está achando 60 mil reais muito caro esse ano, se você morrer amanhã, da onde surgirão os 1 milhão que a sua família precisa receber? Dinheiro é dinheiro. Então, assim, o barato sai caro. Não dá para fazer uma pólice de 100 reais por mês e achar que ela vai cobrir 1 milhão. Isso é melhor fazer Mega Sena. Agora, uma recomendação que a gente pode retirar da sua explicação é que é preciso, então, começar cedo, né? Porque se eu deixo para fazer o seguro numa idade mais madura, ele vai ser mais caro. Mas se eu começo mais jovem, eu pago uma pólice com uma proteção bem maior, um valor menor, não é isso? Eu vou até complementar, porque a gente tem uma visão de que seguro a gente sempre atrela muito à idade. Isso é uma herança de banco. Que o banco ele faz uma análise binária. Idade versus o capital que você quer. Eu vou falar que não é o melhor o quanto mais novo possível, porque senão dá a impressão de que quem é mais velho não dá para fazer seguro. Mas é o quanto mais saudável, melhor. Porque o que compra seguro é saúde. Então, se você tem uma boa saúde, você pode ter 70 anos, você vai ter um seguro. Se você tem uma saúde ruim ou um histórico de saúde ruim, eu vou dar um exemplo. Uma das seguradoras que eu tenho parceria, ela não aceita nenhum segurado cujo pai ou a mãe é portador de uma doença chamada rim policístico. Nesse caso, ele pode ter 20 anos, ele não vai ter um seguro. Então, ele vai ter que achar outros métodos. E aqui, se a gente tiver tempo, tem vários outros métodos. Eu, por exemplo, já propus através de carta de consórcio para se fazer sucessão no caso de um cliente que não tinha condição de pagamento, perdão, não tinha condição de saúde. E aí você consegue, através de carta de consórcio, olha só, um produto também cheio de tabu e super mal trabalhado no Brasil, fazer também um esquema de sucessão. Então, quanto mais cedo, com certeza, vai ser mais barato. Mas quanto mais saudável, melhor. Entendeu? Esse é Melhor. o ponto. Fala um pouco da carta de consórcio para a gente, que é até para minha curiosidade, fiquei agora interessado nisso. Como é que pode funcionar? Vou usar o caso em questão porque foi o caso que eu aprendi, inclusive, né? Foi na prática. Tipo, uma sociedade, donos de farmácia, 3 sócios, 2 sócios novos, seus 40 anos ali, e um sócio mais velho.
Esse sócio mais velho, se ele fosse fazer o seguro, não conseguiria fazer o seguro via vitalício, perdão, né? Individual. Teria que ser ou vida em grupo, que foi aquilo que eu comentei, mas isso tornaria todo o grupo mais caro, porque eram pouquíssimas vidas para diluir. A farmácia tinha ali 15 funcionários em média, as três filiais, 15 ou 20. Então, o que que a gente propôs para ele? Esse foi um colega meu também do setor financeiro que me convidou para participar dessa negociação. E a gente achou como uma carta de consórcio, onde a contemplação daquele consórcio seria o valor específico da parte dos haveres que teriam que ser dados. Se aquele sócio mais velho cumprisse o tempo do consórcio, ele pagaria tudo e teria aquele valor disponível de um imóvel, por exemplo. Só que ele não resgataria. Ele deixaria a própria empresa como beneficiário, ou então a própria empresa como usufrutuária daquele valor. E se ele morresse no meio do caminho, toda carta de consórcio tem um seguro prestamista atrelado, né? Você é obrigado a fazer um seguro prestamista. E nessa análise do seguro prestamista, você é dispensado da declaração pessoal de saúde, que é o que impede a Sim. contratação. Então, uma curiosidade aí para todo mundo, mas o ponto negativo é que, mesmo na carta de consórcio, a idade da pessoa que está querendo fazer, né, do segurado, vamos chamar assim, mais o tempo do consórcio não pode superar 80 anos. Então existe essa limitação. E aí a gente tem outras formas, como o próprio VGBL, que é uma maneira de ser feito. Você pode constituir uma holding patrimonial, por exemplo, que eu acho que é um ponto que vale a pena a gente citar. Você pode constituir um fundo próprio de investimentos e colocar esse fundo em bolsa e se tornar cotista desse sócio e deixar aquelas cotas como parte da empresa. Então tem uma série, eu costumo brincar que sucessão patrimonial, quando a gente fala, não existe ferramenta mágica, né? Não existe a ferramenta perfeita. E apesar de eu ser o maior defensor dos seguros, eu preciso dizer que seguro não se aplica para todos os casos. Um caso, por exemplo, que a pessoa não tem condição de saúde, o meu papel não é chegar para ela e falar, desculpa, não vou te atender. É buscar, de maneira tailor-made, né, que é a expressão que a gente chama no mercado financeiro, a melhor solução financeira para aquele cliente. Se for seguro, ótimo, que é a mais barata. Mas se não for, a gente tem que correr atrás disso também. Não pode deixar a Deus dará. É verdade, porque a gente percebe que há muitas ferramentas em termos de planejamento sucessório, muitas delas são jurídicas, que a gente estava falando agora há pouco. Na hora que eu preparo um contrato social adequado, eu consigo proteger, né, utilizando tipo societário adequado, por exemplo, uma SA para Uhum. uma usina de açúcar e álcool. Eu posso usar uma limitada numa empresa prestadora de serviços ou uma empresa em que prepondera ali o contexto, né, de cada sócio. Então, isso vai trazer ali uma situação jurídica que vai ser considerada no momento do falecimento. Mas a gente percebe que há muitos produtos financeiros também, que você falou agora há pouco também do VGBL. E ele é um produto, né, ele é vendido, às vezes, de uma forma até irregular, uma forma errada, pelo produtor, dizendo que é empenhorável, isso já não é mais. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que ele é um investimento, ele é Uhum. uma aplicação financeira, né? E ele pode ser penhorado sim, mas enquanto a pessoa está passando por uma situação de tranquilidade, ela pode manter aquilo como investimento. O VGBL é um Né? seguro, é um ativo seguritário. Então, assim, é importante ter essa visão. Ele é regulado, inclusive, pela SUSEP. Sim. Então, ele não tem um vínculo com a questão hereditária da herança necessária, a não ser que haja alguma fraude que a gente percebe que isso Uhum. pode ocorrer. Por exemplo, uma pessoa que vende um patrimônio considerável, uma fazenda, por exemplo, e pega todo aquele dinheiro e aplica no VGBL e coloca como herdeiro, como beneficiários daquela apólice, pessoas que não são seus herdeiros necessários. Então, isso vai trazer, provavelmente, uma bela discussão. Mas se a pessoa aporta todo o tempo, periodicamente, a gente pega aí no mercado que eu estou aqui do agronegócio, os aportes não são mensais, são por safras. Sim. Então, há safra entre safra, então isso pode ser aportado com o passar do tempo, periodicamente. Então, aí fica um produto bem interessante. E o VGBL, além do VGBL, você tem mais algum outro produto? Parece que aquele seguro também de pessoa-chave, você tem alguma informação sobre ele? Como é que O funciona aquela pessoa? seguro, o seguro de pessoa-chave, ele nada mais é do que uma formulação que você faz, né, de uma caracterização que você faz num seguro individual ou num seguro coletivo, onde você identifica que existe um interesse segurável de alguma instituição para aquela pessoa-chave.
Essa é a ideia. Então, quando dois sócios fazem um seguro em benefício da empresa, inclusive, a SUSEP ela exige essa carta de interesse segurável. Alguns corretores, por uma questão de diversificação, falam que trabalham com seguro de pessoa-chave como se fosse um produto muito diferente, mas é só a forma, a finalidade que você vai dar. Sobre o VGBL, o que é legal de ser colocado, eu até escrevi, eu faço alguns artigos no site do Jus Brasil também. Eu entendo que o VGBL hoje não é uma ferramenta sucessória tão adequada. Eu acho que ele é praticamente um último caso. Primeiro, porque o VGBL é um fundo muito, vamos chamar de líquido. Claro que você sofre várias sanções se você pegar o dinheiro antes do tempo. Mas na primeira crisezinha financeira que tiver, você vai botar a mão naquele dinheiro. Você vai tirar aquele dinheiro e vai capitalizar a tua empresa. Então não dá para você contar ele como um ativo sucessório. Porque se não tiver muita disciplina em dois aspectos. A disciplina de colocar o dinheiro lá, de construir esse fundo, que leva tempo, e também de não mexer nesse fundo, que é fácil, que não leva tempo nenhum, você tira na hora que você quiser, inclusive. O seguro, em contraposição, ele é uma reserva que já nasce grande. Eu acho que é a principal diferença. Enquanto no PGBL você vai ter que fazer 10 aportes de 10 mil reais para ter 100 mil, no seguro, você com R$ 1.000, você tem 1 milhão, dependendo do produto que você coloque. Então é um produto bem diferente. E o seguro, você tem a natureza dele resgatável e tem a natureza dele temporária. O seguro resgatável, Isso que eu ia te perguntar. você ainda consegue fazer um caixa para a empresa. Porque uma coisa que a gente tem que colocar em pauta aqui também, bem rapidinho, que eu acho que eu quero entrar muito no aspecto da holding, que tem umas particularidades sobre sucessão, e falar um pouco da tributação, que a gente ainda não falou, mas é um ponto importante, para fechar esse raciocínio do VGBL e do seguro. O seguro, se tudo der certo, aqueles empresários eles podem ter a opção de falar, olha, ninguém morreu, mas eu quero sair da empresa. Isso também é um rompimento. Isso também é uma sucessão empresarial. Só que em vida. E aí, o que aconteceu com aquele seguro? Se você fez um seguro em 5 anos, por exemplo, você comprou um seguro à vista, que é uma modalidade que você pode ser feita no Brasil, compra um seguro à vista e deixa aquilo já de ativo. Então, em vez de você descapitalizar e fazer um aporte grande no seu VGBL, faz numa pólice vitalícia. Porque se daqui a 5 anos você quiser sair da empresa, você tira aquilo, você tira aquele seguro como uma forma de bonificação, de capital. Nos Estados Unidos, eles até têm uma nomenclatura chamada SERP, Supplementary Executive Retirement Plan, que é um modelo de seguro onde, trazendo para o cenário brasileiro, vamos imaginar que a aposentadoria do brasileiro é composta pela base, que é o INSS, é essa que mantém boa parte das aposentadorias. A maioria da população entende que o INSS não é necessário, então o que ele faz? Uma previdência complementar, uma renda complementar. E aí entra o segundo nível da pirâmide. E esse supplemental, né, esse plano de aposentadoria suplementar, ele é um seguro com características resgatáveis. Porque durante a vida, numa invalidez, que também é uma forma de sucessão, às vezes o sócio não consegue continuar trabalhando. Você tem aquele benefício e se nada acontecer, você fez uma reserva adicional para a tua aposentadoria. Então ele é um produto que se encaixa também muito bem para esses dois lados da sucessão, que é, olha, quero vender minhas cotas. E aí você vende as cotas e ainda leva o seguro que você pagou ao longo, que sua empresa pagou para você ao longo do tempo. Isso é bem bacana, até porque das maiores empresas hoje que são minhas clientes, acho que 50% pensam em vender logo para uma grande daqui a 5 anos. Então isso é um ponto bem, bem bacana. O que é interessante é que a gente percebe, a gente até conversou sobre isso na semana passada com uma das nossas alunas que ela teve aqui conosco, que é a Florence Correia, e ela estava falando sobre reserva de contingência, né? Uhum. E uma das coisas que eu estou colocando é isso. Se eu tenho recursos possíveis, né, disponíveis, eu posso fazer uma reserva de contingência mediante um VGBL, por exemplo. Faço uma aplicação, ou até faço uma aplicação mais rentável até do que isso. Mas se eu não tenho esses recursos, eu preciso fazer alguma coisa porque eu preciso pagar despesas de inventário. Porque tem muita gente que pensa assim, eu fiz uma holding, que a gente estava conversando sobre isso, agora eu não preciso mais fazer inventário de nada. Eu falo, não, peraí, não é bem assim. Você vai mudar o bem a ser inventariado, mas vai haver inventário. Sim. Ou extrajudicial, se todos forem maiores, ou judicial, se houver menores, ou algum incapaz, ou se houver litígio.
ou se houver testamento, também tem essa situação. Então, o que a gente percebe é isso, a gente precisa desmistificar essa situação que a pessoa trata a morte assim, não vai acontecer comigo, eu não preciso contratar um seguro, eu não preciso de uma reserva de contingência. E a gente está percebendo aí que com a Covid, está todo mundo hoje refletindo sobre isso, muita gente preocupada, dizendo, como eu faço? E às vezes a pessoa deixa o que a gente chama de herança maldita, né? Aquela herança que está tudo investido, tudo colocado em imóveis, em patrimônio que às vezes tem uma certa dificuldade em geração de renda, e os herdeiros recebem aquilo e eles não têm um centavo para tocar a vida, para fazer um supermercado, para pagar o imposto de transmissão. Então, a gente tem que revisar isso sempre. Contrate o seguro se você não tem a reserva de contingência. Se tiver a reserva de contingência, não tem problema nenhum se você tiver redundância, né? Eu posso ter o caixa lá, guardado no banco, aplicado, e posso também ter um seguro contratado, bem contratado. Até porque essa reserva de contingência que você está colocando, você tem várias formas de construí-la, né? O que a gente acabou conduzindo um pouco o papo aqui para esse seguro, a reserva de contingência feita através de uma apólice vitalícia, ela tem benefícios que você não vai encontrar em outros produtos financeiros. Vou dar um exemplo fácil, né? Se a tua empresa tem um risco civil grande, um risco trabalhista, né? Muitos empresários hoje procuram muito por um seguro chamado D&O, que é um seguro feito para diretores e executivos contra processos judiciais. Quando você está na frente de um juiz, você tem muito mais experiência na frente do juiz do que eu, o juiz ali na hora, ele olha Bacen Júri e vê todas as contas que o camarada tem. Ele vê ali, rápido, ele vê o Renan Júri, vai ver carro, barco, avião. Ele vai olhar e vai bloquear a Polícia Federal. Mas me corrija se eu estiver errado, não existe um SUSEP Júri, onde ele tem acesso às apólices de seguro que ele tem. Então é uma maneira legal, né? Porque para você ter um seguro, você tem que comprovar a tua renda, tem que vir de conta corrente, não pode ser feito pagamento em boleto. Então existe uma força-tarefa muito grande anti-corrupção e anti-lavagem de dinheiro via apólice. Mas você tem benefícios de que aquele patrimônio ele é teu. Você está jogando dinheiro para uma seguradora proteger esse patrimônio em benefício de outrem. Ele não é mais teu. Existe um beneficiário ali na ponta. Por isso que se você for buscar, hoje a gente já não pode falar que o seguro é impenhorável. Porque, se não me engano, tem uma jurisprudência em Minas Gerais de penhora de seguro. Mas é muito mais difícil. Até porque você tem que descobrir que a pessoa tem uma apólice de seguro. Então, só nisso já é uma forma de você ter aquela reserva de contingência como contingência mesmo. Aquilo ali está bem protegido. Entendeu? Perfeito. Mas vamos voltar ao tema da nossa conversa. Meu sócio morreu e daí? Quando a gente fala isso, tem muita gente que imagina, não vai precisar mais fazer inventário. Tem uma cláusula lá que está no contrato social dizendo que os sócios ficarão com as cotas do sócio morto. Tudo bem, mas você tem que apurar os haveres e pagar os herdeiros. Você não pode se apropriar. Em cima dos haveres, né? Inclusive em cima disso. Você não pode se apropriar do patrimônio alheio, assim, do nada. Não existe essa situação. Até isso a gente chama de pacto sucessório. No Brasil, existe até uma regra no Código Civil proibindo o pacto sucessório, que é o tratamento contratual de herança da pessoa em vida. Isso não pode ser feito. Então, a situação ela se estende para as holdings, e tem muita gente que chega para conversar com a gente dizendo, eu quero abrir uma holding, ou uma empresa patrimonial, uma empresa que vai ter lá bens imóveis para arrendamento, locação, fazendas, imóveis em geral, e fazendo isso eu ouvi dizer que não precisa fazer mais um inventário. Eu falei, não é bem assim. Como a gente falou no início, a gente tem que fazer, na hora que a pessoa falece, a apuração dos haveres, tem que fazer o levantamento da participação no capital e quanto custa isso. Só para fazer uma tradução aqui para quem é do mercado financeiro, esses haveres é o valuation, é quanto que vale a participação societária. Então, só para devolver aí essa tradução. Então, a gente faz a avaliação do negócio, verifica a participação da pessoa que morreu, e aí vai encontrar, ou no contrato social, as fórmulas jurídicas para disciplina disso, por exemplo, um tratamento com um prazo extenso para pagamento desses haveres, com correção, sem correção, com juros, ou uma correção mais branda, isso que vai corrigir, e também o disparo, né? Quando vai acontecer? Porque se não tiver nada previsto no contrato, em 90 dias você tem que pagar à vista os haveres, né? Aquele resultado do valuation que você falou da participação da pessoa no negócio. Então isso é uma paulada. Então precisa haver um contrato bem feito, e além disso eu preciso pensar também
no pagamento dos impostos. O que eu acho interessante é que as holdings trazem um contexto um pouco diferente, dependendo do estado, né, da federação em que estão sediadas. Isso traz alguns benefícios que são bem interessantes. Em São Paulo, por exemplo, a gente não percebe uma situação em que o fisco faz o valuation. Ele não vai promover essa invasão da empresa para verificar se aquele patrimônio tem aquele valor que consta do patrimônio líquido ou não, mas em Minas, ao contrário, é feito o valuation. O imposto é cobrado em cima daquilo que realmente o patrimônio vale. Então, algumas situações trazem ali alguns benefícios, e o imposto de transmissão, ele cai muito. Aqui em São Paulo, ele cai bastante. Antes de Então, você até dar a resposta, só para a gente problematizar um pouquinho mais, né? Eu já conversei com um cliente meu em que ele criou uma holding familiar, que é uma questão também legal para a gente ponderar, para quem não está acostumado com essa nomenclatura de holding. Holding nada mais é do que um CNPJ, é uma empresa, né? E que essa empresa tem algum fim comercial, ela tem algum objetivo. Muitos, principalmente quando estão nesse aspecto de holding familiar, que constituem a holding principalmente para fins sucessórios, eles conseguem determinada imunidade do imposto. Então, às vezes ele consegue essa imunidade de imposto, dependendo do fim comercial que ele vai dar, do fim que ele vai colocar junto ao contrato social, mas ele esquece que ele vai ter que pagar o ITCMD de qualquer forma. Claro que, uma vez que ele entra na holding, uma vantagem é que, pode me corrigir se eu estiver errado, aquele imóvel, o valor que ele vai integralizar é em cima do valor venal. Então, se tiver um ganho muito considerável, aquele imóvel triplicou porque a região ficou muito melhor, o bom é que você está congelando o valor do imóvel. Então isso é uma vantagem. Mas o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte ou Doação, ele é bem importante. Até porque normalmente, quando você integraliza um bem dentro da holding, principalmente aqui no Rio de Janeiro, você pode falar se tiver alguma particularidade em São Paulo, a gente faz por transmissão onerosa. A gente faz pelo ITBI, porque é mais barato do que o ITCMD. O ITCMD chega a comer 8%, o ITBI são 3%. Então, o ITBI ele é municipal, ele vai variar um pouco de município para município. A maioria que a gente conhece aqui na região nossa, 2%. Uhum. E realmente, às vezes, é mais vantajoso. E tem muita gente que vai fazer uma ginástica ali para se proteger com relação a isso, para não pagar nenhum ITBI, que o brasileiro não gosta de pagar nenhum tributo. E mesmo tributos que sejam mais brandos, né? A gente percebe que até o próprio ITCMD no Brasil, ele é um tributo brando, né? Se a gente olhar Estados americanos, na Europa, França, Alemanha, a tributação bate aí na casa de 50% da herança. Isso é complicado. Aqui paga-se, em torno, no estado de São Paulo, 4% apenas. Em alguns estados há uma tabela gradativa, no Rio de Janeiro chega a 8%, em Goiás também. Então a coisa vai dependendo aí do estado membro. Mas é interessante o que você falou, porque essa situação de conversão de bens normalmente é feita pelo valor histórico. A pessoa coloca na empresa aquilo que está declarado no imposto de renda. Porque se ela colocar por mais, ainda que seja o valor venal, ela vai ter ganho de capital. E aí ela já entra numa situação de pagamento de um imposto ali no momento indesejado, na hora de ingressar com o patrimônio na empresa. Então aquilo fica congelado realmente, ele fica como valor histórico, e a contabilidade, inclusive, pode utilizar alguns mecanismos como a depreciação. Isso acontece em relação às construções, a veículos, a máquinas, mas não a terrenos, a imóveis rurais, não há a depreciação. Então, é interessante que a parte tributária ela afeta, sobremaneira, um planejamento. E a gente sempre vê que falta o plano geral traçado pela família para abrir a holding familiar que você falou, que é justamente imaginar o futuro. E imaginar o futuro como seria sem um sócio ou com uma situação de uma divisão, uma separação, ou com uma situação natural em que os sócios vão formando novos núcleos familiares. Então é comum uma empresa entre os fundadores, marido e mulher normalmente, o casal, eles acabam colocando na empresa seus filhos e aqueles filhos amadurecendo, eles formam novos núcleos familiares. Então ali é a hora do desprendimento, deles constituírem novas empresas, holdings também, para participarem do negócio. E aí começa aquela família, né, que é a família hoje conhecida, a família mosaico, que é aquela família composta, né? Então o cara ele se divorcia, se casa de novo, tem os filhos dele, os filhos da mulher, depois vão ter os filhos comuns,
e aquele pessoal acaba permeando, vai participando do negócio. Então, com maior razão, é preciso olhar esses instrumentos financeiros, jurídicos, para que haja uma proteção adequada, que se alguém ali falece, vai trazer uma disputa, às vezes, financeira muito grande e pode prejudicar o funcionamento da empresa. Mas vamos falar um pouco mais, Vinícius, além dessa questão tributária que a gente tangenciou, outros instrumentos que possam proteger a pessoa jurídica, aí do mercado financeiro, que você pode dar para a gente. A gente falou do seguro, a gente falou do VGBL, a gente falou do seguro resgatável, seguro de pessoa-chave. Tem mais alguma coisa que você consegue passar para a gente como produto financeiro? Como produto financeiro para fins sucessórios, a gente conseguiu abordar os principais. Aqui eu não estou entrando no aspecto de produtos offshore. São produtos que você pode adquirir, como, por exemplo, constituir uma trust fora do país. Como, por exemplo, fazer o próprio seguro fora do país. Por que eu não vou entrar nesse mérito agora? Porque, como a gente está falando basicamente para brasileiros aqui, e por mais que você tenha, caso você esteja assistindo a gente, um patrimônio relevante, qualquer modelo de sucessão patrimonial internacional tem-se vantagens e tem-se desvantagens. A repatriação desse dinheiro é mais difícil, você tem que ter residência fiscal naquele local, você tem taxas adicionais para pagar. Dependendo do produto, você não pode contratar. Então, dependendo do. Se você for contratar um seguro de vida fora do país, você não tem residência fiscal nesse país, pode ser uma grande dor de cabeça, porque não tem como se trazer 5 milhões de dólares na cueca de um outro país para cá, apesar de muita gente falar que vai fazer isso. Mas como produtos financeiros, que eu gosto de citar para fins empresariais. Uma boa constituição do contrato social não é produto financeiro, mas é o primeiro passo. Tem que ser feito. O segundo, que é o mais difundido no Brasil, foi o VGBL, como a gente colocou. Não recomendo o PGBL, apesar de já ter visto. O terceiro é a questão do seguro de vida, que para mim é o mais barato. De todos, é o mais barato e é o que tem as vantagens sucessórias, porque o PGBL, ele não integra, perdão, o seguro de vida, ele não vai integrar o espólio do decujus, ou seja, ele não vai integrar o capital, os valores que aquele sócio tem. O que vai acontecer? Porque um problema que a gente não citou, mas que é importante a gente citar também, é que o pagamento desses haveres, o inventário jurídico, perdão, o inventário empresarial, vamos chamar assim, ele está atrelado ao inventário pessoal. Se esse sócio ele tem um grande patrimônio pessoal, brigas dentro da família dele, quem vai ficar com o quê, a empresa fica no meio e fica ali sem uma sucessão definida também. Então, se não tem uma ferramenta rápida, de liquidez rápida, que resolva e já tire os herdeiros ali do meio, imagina ter que levar aí 5 filhos e ex-mulher e amante que apareceu no meio do caminho reclamando. Só a gente pegar o caso do Gugu liberado, que apareceu todo mundo. Até eu estava querendo me colocar ali como herdeiro dele também, para ver se tirava um Às vezes caixinho. às vezes aparecem filhos que até então não eram nem conhecidos, com pedido até de verificação da paternidade, da maternidade. É bem curioso isso. Demora. Essa que é a questão. O problema não é só as finanças. O problema é o deságio que você tem em cima do valor do patrimônio que você tem. Né? O Vinícius tem patrimônio de 10 milhões. Tranquilo. Mas e aí? Na pressa, será que eles vão conseguir ter liquidez? Um imóvel que você tem de 1,5 milhão, na pressa vai ser vendido por 900 mil. E aí, será que valeu a pena você ter economizado 5 mil reais de seguro de vida? Valeu a pena você não ter feito um aporte? Então, assim, para que vale a pena você deixar tanto imóvel? Tira um imóvelzinho. Eu trabalho muito com um produtor rural aqui no interior do estado do Rio. Então, Teresópolis, Sumidouro, Duas Barras. E uma das alusões muito mais bacanas, quando eu ia conversar com um pequeno produtor, eu falava, quanto é que custa a caixa de tomate aí? Ah, a caixa de tomate aí tá saindo 100 reais. Eu falei, então tá bom. Você vale mais com uma caixa de tomate? Vale. Então assina aqui o contrato, fazendo um produto para você aqui de 100 reais. Quando eu estava conversando com o produtor maior, okay, quanto é que tá a arroba do boi aí? Aí falava um valor. Eu falei, você vale mais que um boi? Vale. Então, quantos bois você tem? Ah, 2.000. Então tá bom, a partir de agora você tem 1.999 bois. Eu vou tirar um boizinho para proteger todo o resto. Faz sentido? Essa é a cultura que a gente precisa ter, que o brasileiro acha que vai ganhar sempre. Sempre, que ele não vai perder nunca. Só que é importante você ter uma perda ponderada. É importante você saber perder. E você perder pouco. Porque se você vai sempre nessa de que vai ganhar, até uma alusão que eu fiz num vídeo meu, que eu achei muito bacana, não adianta o seu time financeiro fazer 10 gols e tomar 11 no final da partida. É verdade. Perdeu. Então, assim, é melhor você ter uma boa linha de defesa, bem estruturada, porque no final
0-0, você fez um pontinho pelo menos. Não perdeu. O que você está colocando, eu acho que é bastante interessante, Vinícius, porque um argumento que frustra as vendas, uma objeção, vamos usar a linguagem do pessoal das mídias, das redes sociais, né, uma objeção para os corretores de seguro, é justamente esse. Eu tenho bois e eu prefiro investir em bois do que investir em seguro. E a gente percebe que é um pensamento muito curto, porque eu posso ter um plantel lá de milhares de cabeças naquele momento, mas eu não tenho como duplicar, triplicar ou capitalizar ou dar liquidez àquilo instantânea. Então, na hora que eu contrato o seguro, eu tenho ali uma apólice, né, um cheque para pagamento condicionado à ocorrência daqueles eventos. Então, a gente percebe que o pessoal não enxerga muito assim. O brasileiro ele quer evitar a todo custo, parece que assinar um contrato, principalmente quando o risco é a própria situação de vida dele. Mas é recomendável sempre fazer isso. E uma Agora, coisa só para voltando. fechar esse assunto do boi rapidinho, né? Muito argumento que é utilizado principalmente no interior é tudo palavra, é tudo muita palavrada. A etiquetinha do boi que está no imposto de renda pula de cabeça para cabeça durante anos. O boi está vivendo ali, Deus do céu, não sei quantos. E teve um caso aqui no interior do estado que eu participei em que boa parte do rebanho, do pai desse meu cliente, ele estava, como vamos chamar de gado a meia. Então, assim, o gado era do dono, ele botou, mas o terreno não era dele. E o cara que pagava a alimentação do boi e tudo mais, então o famoso gado a meia. Só que quando o pai morreu e o filho foi requerer os bois dele, o dono simplesmente falou o seguinte: não, seu pai não tinha isso tudo de boi comigo, não. Tinha, poxa, eu estava aqui com você. Não, você deve ter se confundido. Seu pai que tinha meia dúzia de boi, e literalmente, e nisso perdeu-se o planejamento sucessório, que ele falou que é muito comum, né? Falar, se eu precisar disso, eu vendo 10 cabeças de boi e pago tudo. Foi por água abaixo, porque é risco. Planejar uma coisa arriscada é, na minha visão, burrice. Fechei meu parênteses sobre boi. Aqui a gente já viu situação de gado de raça ser substituído na hora do inventário para o gado de corte ser vendido para abatedor. Então você olha assim e fala, que judiação. Né? É. E aí faltaram controles, contabilidade, é tudo no jeitinho brasileiro, não vou declarar, então esse é um problema. Um ponto que eu acho que é muito importante realçar, que você tocou muito bem, é essa questão do seguro internacional. Porque não é só essa questão da repatriação do dinheiro, só para complementar esse raciocínio. A gente tem um problema também com relação ao próprio inventário, porque no Brasil, o Brasil e os outros países, não há acordos bilaterais no sentido de evitar uma bitributação. E os acordos de bitributação são muito fortes em matéria de imposto de renda. Isso é bem tranquilo. Mas em matéria de imposto de transmissão de herança e de doações, não. Então, se a pessoa fizer alguma coisa lá fora, ela vai ser tributada lá fora e depois vai chegar aqui e vai ser tributada novamente. Porque vai ter que fazer um inventário aqui para trazer esse dinheiro para cá também. Então, esse é mais um detalhe que precisa ser ponderado. A não ser que a pessoa fale, eu vou deixar o país, porque a gente conversou a semana passada com o Tiago Davi, a gente faz uma declaração de imposto de renda de saída definitiva do país, encerra, não tem mais domicílio aqui, baixa, congela o CPF, e aí toda a vida financeira da pessoa fica lá para fora. Então, se ele falecer, se ocorrer alguma coisa, o inventário vai ser lá e não tem mais bens aqui. E se tiver bens aqui, aí a gente recomenda, constitua uma holding para que ela faça a gestão desse patrimônio que fica no país, que pode ser imóveis, ações, participações societárias, assim por diante. Mas, bem legal, eu acho que a gente já está com bastante coisa falada, não sei se a gente está com muito tempo, estamos com 5, 7 minutos, mais ou menos, Vinícius. Dá tempo da gente também tangenciar mais assuntos aqui, Deixa eu pontuar, então, geral, né? fazer uma última fala, e até me direcionando, tenho visto que vários clientes aqui entraram, vários advogados também, eu queria deixar algo bem prático para que o advogado possa propor para os seus clientes, para quem é empresário possa procurar algum profissional e conversar sobre isso, e para quem é do setor de serviços financeiros também possa utilizar, né, e possa propor. O que é interessante é você ter dentro da tua empresa essa visão e conversar com maturidade. Eu encontro muito, principalmente quando é estrutura familiar, o filho às vezes tem muito tabu de falar com o pai que ele vai morrer, né? E fica com medo de falar, e quando a gente vai mais para o interior, a gente realmente percebe que o pai fica muito ofendido em alguns casos.
né? Eu já fui convidado a me retirar de um centro de distribuição, uma educação, né? Falar, Vinícius, não quero falar desse assunto, ó, esse assunto aqui traz mau agouro. Se for isso que você veio falar, eu vou te agradecer a tua visita. Foi nesse nível. Eu falei, não, cara, aí eu tive que conduzir a prosa. Mas de maneira muito prática. Eu acho que antes da gente querer vender um seguro, vender um investimento, vender uma solução, a gente tem que mostrar o risco para o cliente. E para você que é empresário, você tem que entender o teu risco. Então, para você que é empresário, converse com alguém que entenda de risco. Porque o seu contador entende de contabilidade. Então, por mais que ele tenha uma visão muito boa, ele vai entender de tributo, mas não é ele que está não é ele que está gerenciando o teu patrimônio como um todo. Então, você precisa dar um mergulho em algumas questões especiais. Primeiro ponto é fazer essa revisão do contrato social. Vinícius, eu não tenho dinheiro para sobreviver à pandemia. A revisão do teu contrato social, mesmo que você faça um acordo entre sócios, de gaveta ali, registre no cartão, algum. Vamos ver se ele entra novamente. A gente tem mais uns minutos aqui para terminar. Mas eu acho que a gente pode continuar conversando um pouquinho, até que ele tente se manifestar aí. Nesse sentido, a gente tem ferramentas. Planejamento sucessório não se resume à constituição de uma holding. E ele também não se resume a realizar uma única atividade, como, por exemplo, a elaboração de um testamento. O planejamento sucessório ele traz inúmeras ferramentas, inúmeros matizes que precisam ser estudados no caso a caso. Ele não é como uma roupa que eu vou numa loja, compro, provo e já saio utilizando. Eu costumo me referir que o planejamento sucessório ele equivale a uma roupa de alfaiataria para os homens e uma roupa de grife para as mulheres, que ela vai procurar, né, aquela roupa que é perfeita no seu corpo. E ela é perfeita naquele momento, para aquele evento, para aquela ocasião. Se houver alguma situação em que a pessoa sofre ali uma alteração no seu contexto, como, por exemplo, uma mudança, ela engorda, ela emagrece, ela tem alguma situação... Você caiu aí, Vinícius. Entrou uma ligação. Então, assim, você precisa de pensar no planejamento sucessório como algo muito específico, muito próprio e como realmente é customizado. Na hora que a gente pensa nisso, a gente abre um leque de opções. A gente tem os testamentos, a gente começa pela verificação do regime de bens que as pessoas vão adotar nos seus casamentos, nas uniões estáveis, até às vezes para documentar uma união estável, que a pessoa não está preocupada com isso. A gente tem a questão dos seguros, essas ferramentas financeiras que são muito importantes, e também não deixa de ser importante um bom contrato social, um bom pacto antinupcial, para que aquilo traga benefícios efetivos para a pessoa quando ela precisar utilizar. Exato. Porque, né, o planejamento sucessório ele vai ser testado no que a pessoa faltou. Ali a gente vai ver se ele foi bem feito ou não. Essa é a questão. Né, mas eu acho que a gente já pode ir encaminhando para terminar, Vinícius. A gente deve ter mais uns três minutos, deve estar bem no fim. E se alguém tiver alguma pergunta, por favor, apresente aqui para a gente. Estou vendo aqui meu amigo Everton, lá de Poços de Caldas. Um grande abraço para você, meu amigo de mestrado, lá na PUC, né? Um abração para você. Mas é isso, Vinícius. Acho que foi muito legal a gente conversar sobre esses instrumentos financeiros, sobre essas ferramentas. As pessoas às vezes não têm essa noção. Que a simplicidade está nisso. Eu posso fazer o planejamento sucessório simplesmente procurando um corretor de seguros e fazendo uma apólice de seguro. Pronto. Já tem um planejamento sucessório, não é verdade? E posso fazer isso, né, para várias pessoas do contexto. Né? E, além disso, eu posso imaginar a formação de reserva de contingência, posso pensar num PGBL e posso também, né, ser mais ousado, ter um plano aí internacional de deixar o país, fixar a residência lá fora e fazer um seguro internacional, pode ser alguma coisa assim. Mas eu fico feliz, a gente pode pensar em outros temas relacionados às pessoas jurídicas, aos sócios, que a gente vê que é rico o assunto, ele é multifacetado, a gente costuma dizer que ele é multidisciplinar, porque está o pessoal aí da área financeira, o pessoal da área de contabilidade, o pessoal da advocacia, né, todo mundo aí querendo buscar informações para aplicar isso, e é muito rico o contexto de planejamento sucessório. Nisso, pelo Sucessão Legal, fico muito feliz pela tua participação, pelas suas colocações. Fica o convite aqui aberto para você participar de novas oportunidades com a gente vai conversando isso aí
no privado, e a gente vai marcar outra live para a gente trazer mais conteúdo pessoal aí, que isso é muito importante para a gente. Legal, muito obrigado pelo convite. Quem assistiu a gente até o final aí, se tiver alguma sugestão de tema também dentro dessa área, pode mandar para o professor José que a gente vai, trata, se for dentro dessa parte financeira, tangencial, vai ser um prazer a gente compartilhar, porque eu acho que quanto mais a gente fala desse assunto, mais a gente muda a cultura do nosso país e ajuda na perenidade, numa economia melhor. Acho que esse tema é importante para o nosso país, não só para a nossa microeconomia financeira aqui, familiar. Obrigado, José, pelo convite mais uma vez e até a próxima. Até a próxima, Vinícius. Eu estou vendo aqui a Maria Paula, que sempre nos acompanha, está falando que a questão é de conhecimento, e realmente Maria Paula, para todo mundo. Planejamento sucessório e conhecimento, educação financeira devem ser itens de conhecimento obrigatório para qualquer pessoa, desde aquela pessoa que ganha um salário mínimo, que tem um emprego ali, que está começando a vida com toda a dificuldade, até aquela mais abastada, aquela que tem condições de planejar um gigante lá de um império, um grupo de empresas e tudo mais. Planejamento financeiro, planejamento e conhecimento na área financeira são indispensáveis. Então, mais uma vez, muito obrigado, Vinícius. Eu vou encerrando aqui. E quem tiver interesse pode assistir essa live pelo IGT do canal do Sucessão Legal, que vai estar disponível aí. E quem tiver interesse em mais assuntos, entre em contato conosco, ou comigo, ou com o Vinícius, que a gente está à disposição para discutir temas, trazer assuntos, questões que nós vamos colocando aí em pauta, tá bom? Muito obrigado, uma boa tarde para vocês, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.